Olá, meus queridos alunos. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre Aristóteles. Aristóteles é também conhecido como Estagirita, né? Ele nasceu em Estagira, é uma região da Macedônia, em 384 a.C. Ele é o principal representante aí do período filosófico chamado sistemático. Por que que esse período chama sistemático? Exatamente em homenagem ao Aristóteles, não porque o Aristóteles fosse sistemático, não por isso. É porque o Aristóteles foi quem desenvolveu aquela filosofia voltada para a sistematização do estudo, né? Ele dividiu em áreas, as áreas do conhecimento. Então, se hoje nós temos a área de natureza, a área de matemática, a área de ciências humanas, isso a gente deve isso ao Aristóteles, porque foi ele que sistematizou o estudo e ao mesmo tempo que ele fez isso, o Aristóteles nós podemos compará-lo numa metáfora aí a um closet, né? Então, a um armário, a um closet, porque o Aristóteles separou bonitinho em gavetas, né, dentro do armário. Então, ele categorizou cada parte dentro de uma gaveta, ele fez uma disposição para a ciência, de modo que ele juntou as áreas do conhecimento e dividiu aquilo que era restrito ou definido dentro de cada área. Por isso que esse período é chamado de período sistemático, né? O Aristóteles era filho de Nicômaco, e também teve um filho que deu ao nome do avô, né? O nome do pai do Aristóteles, né? Nicômaco era pai do Aristóteles. O Aristóteles também batizou o filho dele de Nicômaco, né? Nicômaco Neto. Então, Nicômaco era médico, pesquisador, e é do pai dele que o Aristóteles então herdou toda essa vocação pela ciência, pela observação, né? O Aristóteles desenvolveu importantes temas aí ligados à questão da biologia, da natureza, né? Entre eles a descoberta de que a baleia era um mamífero e não um peixe. Isso tudo então ele herdou do pai, né, Nicômaco, porque foi quem deixou toda essa herança, né, de pesquisa, de conhecimento, de tecnologia ao filho, tá? Dentro da biografia dele, o que é importante, olha, eu chamar a atenção? Ele foi frequentador, né, da academia ateniense do Platão, foi aluno de Platão, portanto, discípulo de Platão, assim como Platão fora discípulo de Sócrates, o Aristóteles fora discípulo de Platão, e Alexandre Magno, né, Alexandre o Grande, também foi discípulo de Aristóteles. Então, aos 49 anos, o Aristóteles fundou, perto do templo de Apolo, né, na sua escola chamada Liceu, ou Liceum, né, dentro do nome do grego. Né. Ele fundou aí essa escola, né, chamada de peripatética, né, de peripatos, é o caminho em grego, né, que levar o caminho, iluminação, né, direcionamento, melhor dizendo, né. Então, ele morreu em Calcis, né, na ilha de Eubéia, na Grécia, né, e Aristóteles teve assim uma importante contribuição dentro da pesquisa e do desenvolvimento da filosofia ateniense. Ele ingressou então na Academia do Platão, como eu disse para vocês, observando aqui o Platão, olha, é o barbudinho de branca, que está aqui apontando com a mãozinha para cima. O Aristóteles é esse que está aqui de cabeça mais pretinha, né? Apontando com a mão para o chão. Essa foto ela é bastante significativa para a filosofia, meus queridos alunos, porque como Platão apontava para o céu, isso indica que ele defendia o conhecimento racional. Ele era racionalista e, portanto, defendia o conhecimento inato, né? Aquele que já nascia com a gente. Enquanto que o Aristóteles apontava para a terra, para o chão, porque o Aristóteles defendia o empirismo, e para o Aristóteles, assim como para o John Locke, nós nascíamos vazios e preenchíamos o nosso conhecimento a partir da nossa vida. A partir do momento que nós íamos tendo contato com a natureza, com o estudo, com o conhecimento, nós íamos preenchendo o nosso interior desses conteúdos, né?
Portanto, nascíamos vazios e preenchíamos ao longo da nossa existência. Já para o Platão, apontando aqui para cima, nós já nasceríamos com conhecimento pronto, pré-programado dentro de nós. Ao longo da nossa vida, nós só íamos recobrar aquilo que já estava previamente instalado em nós, tá bom? Com a morte do mestre, né, com a morte do Platão, o Aristóteles, então, assumiu a direção da academia, mas por ser estrangeiro, ele acabou não podendo assumir essa função, mesmo porque ele não podia nem manter um local, né, alugado, ele não podia manter um contrato de locação, ele não podia comprar um imóvel em Atenas. Então, em razão dele ser um estrangeiro e a lei em Atenas não permitir que estrangeiro pudesse participar ativamente da vida, mesmo que tivesse condição econômica e intelectual, como era o caso de Aristóteles, ele acabou indo embora, né, de Atenas, voltou para a região da Macedônia. Mais tarde é que ele foi voltar, e aí voltando é que ele vai montar então o Liceu. Ele foi preceptor, né, professor aí particular do Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Ele partiu para Assos, na Mísia, Ásia Menor, lá na região onde surgiu também a filosofia, né? Ele foi professor de Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, e o Alexandre, depois, mais tarde, assume o Império Macedônico, né, se tornando o Alexandre o Grande, famoso, né? Tá aqui a imagem, né, do Alexandre o Grande, é uma caricatura, né? O Alexandre o Grande não tinha muito essa aparência, né? É uma caricatura parecida com a de Alexandre. Em 340, então, a.C., o Alexandre Magno assume o Império Macedônico, né, que vai ser um importante império aí, né, nessa região da Grande Grécia. Por volta de 355, Aristóteles volta a Atenas. Nesse momento ele já podia alocar, né, um imóvel, já podia adquirir imóvel em Atenas. Aí então ele monta a escola filosófica dele, o Liceu. Está aí uma imagem, né, que mostra bem, inclusive com a características das esculturas, né, da arquitetura grega, em pilastras, né, 8, 6, no mínimo 6 pilastras mantinham as frentes dos templos, né, naquela época. Então você vê que aqui, olha, mantinha essa mesma característica da haste. Você vai ter os florões em cima, né? Então a típica arquitetura grega, né? Lá o Aristóteles então ensinou, né? Deu aula por 12 anos. Depois ele abandona Atenas para evitar que pecassem duas vezes contra a mesma filosofia. Essa frase é significativa e eu peço para que vocês memorizem, né? O que significa pecassem duas vezes contra a filosofia? Porque Aristóteles, assim como Platão, também foram perseguidos. Também chamou a atenção de alguns que ficavam incomodados com aquela filosofia, ficavam incomodados com a postura do Aristóteles, chamar a atenção, sobretudo dos jovens, para que não caíssem, né, nessas armadilhas montadas pelos sofistas, não se encantasse tanto pelas questões corpóreas, não se encantasse tanto pelo exterior em prejuízo do interior, que cuidasse mais da verdadeira felicidade, que é a eudaimonia, e cultuasse menos o dinheiro, cultuasse menos a bebida, cultuasse menos o templo, os recursos e os bens materiais, mas que fossem muito mais focados no interior, fossem focados no desenvolvimento da prática do bem e que efetivamente construísse um processo de autonomia e libertação daquele processo, daquele mundo bastante formado no mundo do hedonismo, né? Do culto do tempo, né? Do culto da forma, do prazer, né? O que era um distanciamento da verdadeira felicidade, que é a eudaimonia. Como Aristóteles, assim como Platão, bateu de frente com a aristocracia, bateu de frente com aqueles que ganhavam com a ilusão, ganhavam com a ignorância das pessoas, sobretudo como a gente tem hoje, né? Hoje também a gente acredita em fake news, a gente vai nas propagandas, grande parte daquilo que a mídia fala a gente reproduz como se fôssemos um papagaio, né? Reproduzindo aquilo que a mídia fosse, como se a mídia falasse 100% verdade, né? Como se ela não escondesse ou como se ela não tivesse compromisso com aqueles que também pagam, né? As inserções nos seus canais, etc. Então, naquela época, aqueles que chamavam atenção para que as pessoas abrissem os olhos eram perseguidos. Assim também nós temos hoje. Muitas pessoas hoje também
são perseguidas, rotuladas, né, associadas com coisas ruins, exatamente porque tentam chamar a atenção das pessoas para que saiam dessa mesmice, né, desse mundo de aparências, né, em que as pessoas estão ali acorrentadas, como lá no mito da caverna do Platão. Então, ele ensinou, quando ele fala para que não pecassem duas vezes contra a filosofia, ele acabou indo embora para quê? Para que não prendesse ele também, para que não matassem ele também, para que não condenassem ele injustamente, como fizeram com Platão. Então ele acaba indo embora, né? Depois de 12 anos que ele estava em Atenas, ele acaba indo embora para não sofrer as mesmas coisas que o Platão, seu mestre, também tinha sofrido, né? Em razão da ignorância, em razão do materialismo arraigado, né? Que os poderosos sempre têm e querem ser os donos, né? Dos lugares e querem que todas as vantagens venham para eles, né? As obras dele, Ética Nicômaco, Nicômaco, o pai dele médico, né? É uma obra em que ele fala da ética, da moral. Organon, ele vai falar também da questão de vida social, da questão política. A Metafísica é uma obra ligada à lógica, a metafísica, a questão da essência. E a política, que é depois a primeira obra, né, a mais importante, depois é a Ética Nicômaco. A política é, sem sombra de dúvida, a obra mais importante do Aristóteles e é aquela em que ele vai falar da filosofia política, que nós vamos ter uma aula ou duas específicas para falar da filosofia política dele, tá bom? Ó, são referidos aí mais de 170 títulos, né, que teria sido da autoria do Aristóteles, mas desses 170 títulos, apenas 47 textos que acabaram sendo encontrados e conservados, né? O estilo dele é de estagirita, como eu disse, né? Predominantemente científico, técnico, né? Bem objetivo, cartesiano, assim, não cartesiano do ponto de vista racional, né, porque ele era empirista, mas do ponto da objetividade, né, de ir logo ao ponto, de ser um grande observador, né, esse é o sentido do estagirita, né, porque ele é oriundo de Estagira, e em Estagira era normal que as pessoas fossem afeitos à questão da pesquisa e da ciência, tá? Os seus textos são secos, bastante pormenorizados, detalhados, de grande capacidade de construção gramatical, como se fosse uma verdadeira enciclopédia, né? A obra do Aristóteles, a gente precisa sempre de ter um dicionário do lado para compreendê-la. É muito parecida com a obra do Kant. Então, é uma obra difícil, uma obra seca, com um vocabulário bastante rebuscado, complexo, e uma obra um tanto quanto complexa do ponto de vista da nossa percepção, da nossa racionalidade. Então, precisa ter um exercício cerebral para poder compreender efetivamente aquilo que o Aristóteles escreve nas suas obras. Teria criado a linguagem técnica, né, que ainda hoje é muito utilizada, sobretudo nas enciclopédias, nos dicionários, em livros de pesquisas, né, bastante sistemática, por isso que ele batizou o período dele como período sistemático, né, porque ele sistematizou o estudo, dividiu as áreas científicas, categorizou, né, o conhecimento, como se fosse o closet, como eu disse para você, separando meia num lugar, gaveta, a gaveta de gravata, a gaveta de cueca, de calcinha, onde se pendura ali os ternos. Então ele categorizou, dividiu cada uma na sua área, reuniu o conhecimento, e é por isso que ele é o pai aí da sistematização filosófica. No campo da ética e da moral, ele escreveu a Ética Nicômaco, como eu disse, o pai dele era médico, grande entusiasta da ciência, e quem foi a grande referência moral e ética também do Aristóteles, né? Desenvolveu a ética como uma disciplina, de fato, né? Num sentido, assim, bastante, uma abordagem prática, né? Daquilo que era a conduta virtuosa, do caminho pleno, para que o ser humano se desenvolvesse, sempre cuidando para que o caráter humano fosse moldado, né? O Aristóteles tinha ali um cuidado sempre de falar que o ser humano tinha que se dedicar à prática constante do bem, porque ele ia habituar em ser bondoso, ele ia habituar em ser generoso, né? Quando a gente tivesse o hábito de ser bondoso, o hábito de ser generoso, consequentemente, nós desenvolveríamos as virtudes, né, no nosso coração, na nossa mente, e com certeza nós caminharíamos para o bem,
para a verdadeira e autêntica felicidade, que é a eudaimonia, tá bom? Então, segundo Aristóteles, o caráter virtuoso aproxima qualquer ser humano da felicidade, né? Não se perde nesses pseudos valores mundanos. Por isso que quanto mais perto das virtudes, mais perto também da felicidade, de acordo com Aristóteles e também do Platão. A ética para Aristóteles, né, pode ser considerada então uma ética eudemonista, né, da eudaimonia mesmo. O daimon é o demônio bom, né, o demônio bom que tem dentro de nós, né? Porque vai sempre buscar agir conforme a retidão, conforme essa escala humana, né, de dignidade, de cuidado, seguindo virtudes como o bem, a generosidade, a justiça. Isso é muito importante na filosofia aristotélica, né? A felicidade para ele é, de fato, definida como uma certa atividade da alma, constância da prática do bem. Está aqui, ó, grifado, né? A prática do bem é um hábito. Então, nós deveríamos desenvolver o hábito de ser bondoso, virtuoso. As contribuições mais significativas para ele, tá aí a primeira, apaixonado pela biologia, em razão da vocação deixada pelo pai, né? Ele dedicou os estudos da biologia, observação de seres vivos, da natureza, a classificação de seres vivos, desenvolveu a lógica, né, para servir como ferramenta do raciocínio. Então, o raciocínio lógico é uma contribuição importante do Aristóteles. Vocês estão vendo aqui a escalinha, olha, bactérias, cogumelos, borboleta, peixe, lagartixa, rato, né? Então, aqui ele está classificando esses animais, está dividindo aquilo que é peixe, aquilo que é ave, aquilo que é réptil, aquilo que é anfíbio, né? Aquilo que é mamífero. Então, ele categorizou, ele desenvolveu área e colocou cada um na sua gaveta, né? Cada um no seu pedaço dentro do armário, por isso que a gente chama ele de um verdadeiro closet da ciência. A formação do conhecimento, ele dividiu o conhecimento como esse acúmulo, né, de informações de todos os gêneros, de todos os graus. Para ele é importante, significativa a separação entre o conhecimento sensível, intelectual e a continuação, né, de cada uma desses estudos. O sensível muito mais ligado à sensibilidade, à questão do tato, o paladar, o olfato, a audição, a visão, enquanto que o racional ligado unicamente a esse conhecimento inato, que é aquele que já nasce com a gente, e que na visão dos racionalistas somente se processaria na racionalidade, né? Para eles, conhecimentos podem ser sensoriais e intelectuais, ou seja, nós utilizamos os sentidos para conhecer, assim como o intelecto. Já o Platão e os racionalistas defendiam que a gente só usa o intelecto, né? O Aristóteles defendia que o conhecimento sensorial também era importante porque a gente apreendia através deles, né? Era o primeiro contato que a gente tinha com o objeto a ser estudado através dos sentidos, né? É por isso que eu não preciso de ver uma pizza para saber que é uma pizza que está no forno. Pelo o paladar, pelo o olfato, a gente já observa. A mesma coisa que eu não preciso comer a pizza para saber que é uma pizza, né? Pela visão, pelo olfato, eu já consigo identificar a pizza, tá? Então, os sentidos também têm uma importância nessa formação do nosso conhecimento, né? Ele vai dizer que os conhecimentos são diferentes, o grau menor e maior de verdade, de acordo com aquilo e com o método que a gente utiliza. Por isso que é importante usar todas as esferas de conhecimento, né? Os procedimentos para obter o conhecimento. Para o Platão era a dialética. Lembra que foi o método da dialética que libertou o prisioneiro da caverna. Para o Aristóteles é a lógica, que é o raciocínio, é a comparação, é através dessa formação do raciocínio lógico que a gente chega às conclusões e às verdades e às comparações. As áreas do conhecimento, né? Ele organizou dividiu aí em áreas do saber, conforme a gente tem numa enciclopédia. Cada área, né, é um campo específico do saber, então desenvolve um método específico. A área da natureza, a área da matemática, a área da linguagens, como a gente fala hoje, né? Naquela época, o Aristóteles classificou em conhecimento sublunar e supralunar. Então, aquilo que estava no céu, aquilo que estava na terra, entre aspas, né? Exatamente através dessas duas áreas é que ele vai categorizar aquilo que é do conhecimento empírico, aquilo que é do conhecimento racional.
Ainda dentro das áreas do conhecimento, ele vai falar aí das ciências produtivas, que a finalidade dela é produzir, né? Então você tem a arquitetura, construção, edificação, a economia, que era aplicada à agricultura, ao artesanato, ao comércio, a medicina, que era a profissão do pai dele, Nicômaco, né? A de dar saúde, a cura, a profilaxia, a pintura, a escultura, a arte, o teatro, né? A caça, a navegação, tudo isso estava dentro das ciências produtivas. As ciências práticas é aquelas que estudam a prática humana, a conduta humana, as ações humanas, né, e o próprio fim das nossas ações. Então entra aí a ética, entra a política, entraria também a moral, né? A ética como vontade guiada, né, pela razão, aquilo que é o caminho, como se fossem as placas de trânsito para ensinar para a gente o que é proibido, o que é permitido, onde que pode estacionar, qual que é o limite de velocidade. Então, a ética funciona ali no horizonte mental do Aristóteles como se fosse placas de trânsito, né? Direcionamento, cuidado, né? Reporta os direcionamentos para que o ser humano possa conduzir com esse hábito do bem, né? Voltado para o bem. As ciências teoréticas ou contemplativas eram aquelas que ligavam com as teorias, né? Existiam sem as ações humanas, então a natureza, que estava submetida à mudança natural, física, biologia, química, a natureza que não se submete a essas mudanças, como é o caso da matemática e astronomia, que são ciências que a gente chama hoje como exatas, né? A realidade pura, filosofia primeira, metafísica, e as coisas divinas, que são as causas e a finalidade de tudo, que seria propriamente a teologia. O conhecimento para o Aristóteles, ele desenvolveu aí aquilo que mais tarde o Francis Bacon vai chamar de conhecimento indutivo, mas os primeiros passos, né, vamos dizer assim, começou a engatinhar, né, a indução com Aristóteles. Ele vai dizer dos objetos sensíveis, a inteligência abstrai a essência, una, imutável, vai do particular ao geral, quer dizer, essa é a base do conhecimento indutivo. Vai do particular ao geral. Então, eu parto da ideia de homem para concluir que o homem é um mamífero. Eu parto da ideia de galinha para concluir que ela é uma ave. Então, isso é o conhecimento indutivo. O Aristóteles foi quem começou a engatinhar nesse conhecimento. Mais tarde foi o Francis Bacon que definiu isso como indução, né? Suporte também para a elaboração de conceitos universais, possibilitou atingir conclusões científicas no âmbito universal, né, da questão da natureza, na questão das espécies, né? Aristóteles foi importante nessa contribuição, né? Ele discordou do mestre, essa gravura eu já te expliquei lá atrás, né? O mestre, que é o Platão, aponta para cima porque é racionalista, o Aristóteles aqui de manto, de túnica azul, aponta para baixo, porque ele era empirista, né? Para o Aristóteles era possível a gente perceber pelos sentidos, eu já expliquei isso alguns minutos atrás. As mudanças, né, a nova interpretação e as mudanças, né, no ser, Aristóteles perante essa polêmica instaurada por Heráclito e por Parmênides, né, ele optou por uma solução diferente dos dois, né, e também do mestre Platão. O Platão, ele caminhou para o lado de Parmênides, vai dizer que é uno, que não tinha mudança, né? Enquanto que o Heráclito defendia que as coisas sofriam transformações, estavam em processo de mudança, né? O Aristóteles era mais afeito à teoria do Heráclito, né? Mas ele definiu essa teoria, ele tirou a teima, né? Ele fez um tira-teima dessa teoria do Heráclito e do Parmênides, falando da questão do devir. E como que ele explica o devir? No conceito de ato e potência, né? Ato é a manifestação atual do ser, é aquilo que ele é hoje, aquilo que a gente visualiza hoje. Exemplo, a árvore. E a potência é a possibilidade daquilo vir a ser lá na frente, aquele objeto ou aquele ser. Exemplo, a semente. Então quer dizer que a semente é a árvore em potencial. Exatamente. A semente pode virar árvore, se tudo der certo. Se não tiver chuva demais, se não tiver seca demais, se o passarinho não comer a semente, se ela germinar e fecundar a terra, se tudo tiver próspero no sentido do adubo, da fecundação, ela vai virar uma árvore, vai virar uma árvore que vai produzir frutos, né? Então, quer dizer,
O ato é a transformação, o ato é aquilo que já virou, enquanto que a potência é a possibilidade de vir a ser, né? Isso é um conceito importante dentro da filosofia aristotélica. Movimento. O movimento é exatamente essa estrutura, olha. Vamos pegar aqui o meu post-it aqui, laranjinha, e a caneta, né, que significa, que simboliza a árvore, ó. O movimento, gente, é esse caminhar da semente até virar árvore, né, ó. É a passagem da potência para o ato. É a passagem da semente para a árvore, certinho? Esse é o movimento. A árvore que está, né, sem flores pode se tornar florida, que está sem o fruto pode ser uma árvore que vai produzir frutos bastante saborosos, né? Então manifesta o ato na transformação final, naquilo que ela vai se tornar, naquilo que efetivamente a gente consegue visualizar, né? Então aquilo que a potência já continha e que na verdade ela se transformou, né? Acidente, gente, é aquilo que pode interferir nessa trajetória, nesse caminho. Então, aqui é a semente, aqui é a árvore. Né? Se aqui é o movimento, o que interfere nesse movimento? Se interceptar esse movimento, cortar o movimento, isso seria o acidente. O que então que nós poderíamos relacionar com o acidente? Uma seca que impediu da semente germinar, o passarinho que veio e comeu a semente, impedindo que ela se tornasse uma árvore, né? A árvore pode vir toda pequena e não produzir fruto. Ela pode ser uma árvore que venha com uma natureza distinta daquela que se esperasse, que se esperava que ela viesse, não é? Então, essa árvore frutífera, aquela que vai dar fruto, pode ser que ela venha uma árvore, mas ela não dê fruto, ela não consiga germinar, né? E efetivamente é um acidente, é um erro, vamos dizer, de percurso, né? Naquilo que era a trajetória inicial da potência, daquilo que viria a se tornar. O acidente, então, ele pode ser dividido em não necessário, ou seja, não essencial do ser. Ocorre somente às vezes, né, por uma causalidade. Então, quer ver? Opa! Então, olha, o acidente, olha, como ele ocorre algumas vezes, como por exemplo, o passarinho pode vir ali e comer aquela semente, mas não é sempre que ele come. Ou pode ser que aconteça um tsunami e destrua toda ali e essa árvore, essa semente acabou não fecundando, né? Acabou não germinando. Então ocorre somente às vezes, não é algo que é habitual, não é algo que é frequente, tá? Esse é o acidente não necessário, ou não essencial, certo? A substância traz as ideias do céu à terra. Essa é a ligação concreta que Aristóteles estabelece para chegar ao conceito de devir. Então aí, olha, ele fundiu o mundo sensível com o mundo inteligível. Traz a ideia do céu para a terra. Então, o que é a substância? É aquilo que é estrutural, aquilo que é essencial do ser. Né? A madeira, eu expliquei isso até, né, algumas vezes em sala. O que é a madeira? A madeira ela deixou de ser madeira quando ela é tamborete? Ela deixou de ser madeira quando ela é quadro, quando ela é moldura? Ela deixou de ser madeira quando ela é cama ou extrato da cama? Não, ela continua sendo madeira. Ela só vem em formas diferentes. Então a substância é a mesma coisa, é aquilo que é essencial do ser. A substância é aquilo que forma o ser. É aquilo que o ser, por mais características ou formas diferentes que ele venha, ele não perde essa essência, ele não deixa de ser aquilo que ele é genuinamente. Né? Então ele vai continuar sendo aquilo que ele sempre foi. A essência continua sendo a mesma. Esse é o conceito de substância. Né? É o que mais intimamente o ser é em si mesmo. Tá? Então, exemplo, a substância individual é este homem. As características essenciais dessa substância. O homem é o que? É racional. Né? Os atributos que levam a gente a entender que o homem é homem, porque é a racionalidade. É isso que difere ele dos animais irracionais. Né? Atributos acidentais que esse homem possa ter. Ele pode ser gordo, ele pode ser velho, ele pode ser magro, ele pode ter espinha no rosto, ele pode ser calvo, igual eu. Né? Ele pode ser cego, ele pode ser mudo. Então, esses seriam os atributos acidentais, aquilo que acidentalmente cada um pode vir diferente do outro. Né? E aí nós chegamos ao finalzinho da nossa aula, chegamos aí dentro de um período limitado, eu não queria ultrapassar 30 minutos de aula para não ficar cansativo. Nós vamos ter depois uma continuidade dessa aula, tá bom? E eu espero vocês
Vou deixar junto com essa aula aí alguns exercícios para vocês treinarem. Um grande beijo, até a próxima!